Outro, confusão. Mas qual deles é o do samba e qual deles o da confusão? Uma briga de irmãos em torno de um nome acaba na justiça. São dois grupos igualzinhos. Quase igualzinhos. Quando surgiu há quase 15 anos, o Gera Samba era apenas mais um entre os incontáveis grupos musicais que estão sempre aparecendo na Bahia. Até bem pouco tempo, o Gera Samba não tinha nem sucesso, nem dinheiro. Só muita música, muito samba. Até que, como num passe de mágica, um tchan fez tudo mudar. Tanto sucesso trouxe problemas. Reinaldo e Washington, os irmãos que criaram o Gera Samba, brigaram. Nós brigamos, né? Ele formou outro grupo, Gera Samba. Mas só que tinha um pessoal lá em São Paulo. Então, usou ele para poder ser chamariz a coisa, né? Na verdade, eu não briguei com o Washington. Foi um desentendimento nosso, mas não foi uma briga total. É que coisas assim, que ele queria, eu queria outra. Então, ele está com o Gera Samba dele e eu estou com o meu. Se não tivesse no anonimato como estava, não aparecia ninguém. A Uzi agora apareceu, né? Todo mundo tem que correr atrás de uma marca. Então, tudo bem. Deus dá o filho conforme o cobertor. Não só o Gera Samba é igual. Você vê outros grupos aqui na Bahia, todo mundo tem dançarino. Então, se a coisa explodiu com a marca Gera Samba, então eu acho que é assim, todos têm que acompanhar o Gera Samba. Olhando assim, longe do palco, é difícil fazer a diferença entre os dois grupos. Esse aí que se apresentou em Vitória, no Espírito Santo, e foi manchete do jornal, é a cópia. Qual é a diferença entre esses dois grupos? É que um tem a Carla, né? Gera Samba da Carla. Ele gosta mais do Gera Samba de Carla. O furacão da Bahia. Por que você aprendeu a dançar com o bumbum desse jeito, hein? Eu acho que desde a barriga da minha mãe já ficava lá mexendo, e minha mãe, ai, até a hora do parto. Tem alguma técnica especial para manter o bumbum desse jeito? O Gera Samba tem faz show todos os dias, então dançava muito tchan. Então aquilo só desce, sobe, toda hora já era uma ginástica e tanta. Parece que o Gera Samba 2, o outro grupo, está tentando te contratar, é verdade? Eles ligaram pra minha casa, conversaram comigo, me chamaram para entrar no grupo deles e convidaram também a minha irmã, que é um pouco parecida comigo, mas é mais nova, tem 15 anos. Eu disse que jamais eu iria deixar minha irmã nova se passar por mim em outra cidade e acabar apanhando, né? Que é o que acaba quando o pessoal percebe que não é a gente, começa a jogar lata, quebrar o clube todo. A cara foi uma exclusividade, né, no samba, uma loura no pagode. Mas acho que nós temos também a loura. Agora, é como eu te disse, isso aí fica mais para a justiça e o pessoal do NPI no Rio. A gente não vai deixar a marca Gera Samba, que é a marca nossa. O órgão competente no Brasil, o NPI, extinguiu a marca dele dia 30 de abril. E o Gera Samba, conhecido de fato e de direito, a gente tem ciência e o público, que é o nosso. Enquanto a justiça não decide definitivamente qual o conjunto que tem o direito de usar o nome Gera Samba, a confusão é enorme. Mesmo assim, os dois grupos continuam se apresentando pelo país inteiro com enorme sucesso. Nesse fim de semana, por exemplo, o Gera Samba do Tchan, ou melhor, o Gera Samba de Carla, como dizem os baianos, fez esse show aqui em Salvador. Um show que enlouqueceu os baianos. E teve também Daniela Mercury, que no camarim, antes de se apresentar, tentou aprender a mais nova dança baiana. Só pode mexer aqui, é um negócio difícil. Parece dança de candomblé, né? Que também não pode mexer, tem que ficar assim, só mexe o bumbum. O que é mais difícil, a dança da garrafa, o tchan, ou essa dança do bumbum? Olha, eu acho que a do bumbum é difícil por causa que essa coisa é da garrafa, porque tem esse negócio de ficar assim. Laura Cardoso, José Maier e Júlia Gans. Um sacrilégio. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Sai de baixo, eles vivem. A arte não é mais a mesma. Vale quase tudo. Acabou a época do vovô, quando só podia tinta na tela, pincel no quadro, moldura, temas nobres, beleza clássica. A
Bienal indica que o futuro, quem entende de futuro é criança. Então, visitar a Bienal com os donos do amanhã. Descobrir como ele se envolve com isso. Se em vez de estátua, agora vale uma escultura assim, melhor chegar no grito. Ou então, torcida. E vamos em frente. Essa turma não vacila ao escolher a obra preferida. Essa, aquela. Mudando de estilo. Outra novidade. A obra de arte não apela mais somente para os olhos. Do lado de dentro, a descoberta. Uma casinha é fria e a outra quente. Se é para sentir com os pés, descobrir lá em cima. Ou meio torta, caidaça, assim. Criança não fica com saudade de antigamente. Topa tudo nesse banquete de provocações que é a Bienal. Mas a obra mais atraente parece ser mesmo o bebedouro. Ou então, o gigante palhação. Eles nem imaginam quanto pode custar o que está aqui. Cy Twombly, um pintor norte-americano, o mais caro entre os artistas vivos. Esses 3 quadros dele, por exemplo, estão segurados em 8 milhões de dólares. Mas quando você vê essa obra aqui do Cy Twombly, tem muito pai que vai chegar aqui e dizer, mas isso é arte? Meu filho faz igual. Se qualquer criança faz igual, então vamos conferir. Aquele papo de sempre, parece desenho de criança. Então, que as crianças façam igual. É difícil ou fácil fazer aquele? Olha aquele lá. Difícil. Ou pelo menos parecido. Você acha que dá pra fazer alguma coisa parecida com aquilo? Não. É difícil? Você não ia conseguir? Não, eu não. É porque a cabeça é uma quadrada. Aquela lá? É. Aí é difícil, né? É. Desenho de criança é uma graça. Mas trabalho de artista é outra coisa. Parece simplesinho, mas não é não. Ficou parecida, você acha? Mais ou menos. Mas olha só o que começa a disputar a atenção de quem veio na Bienal para ver obras de arte. E tem mais. Na hora da despedida, a arte da criança é muito melhor que aquela do artista. O anestesista de Cláudia Liz falou hoje pela primeira vez desde o incidente que a levou para a UTI de um hospital. E a dona da clínica onde Cláudia faria a lipoaspiração voltou a negar que tenha escondido da família informações sobre a modelo. Os 2 médicos conversaram com o repórter Paulo Marcum em São Paulo. Segundo a médica, este pronto atendimento evitou que o choque anafilático tivesse consequências mais graves. Ana Helena negou também que tenha escondido a situação de Cláudia Liz do marido, o publicitário Celso Loduca. Eu expliquei para ele que ela tinha tido um broncoespasmo, que ela estava dormindo e ficou combinado entre a gente que eu telefonaria para ele assim que ela estivesse acordada. O anestesista Francisco Minan Neto falou hoje pela primeira vez desde que a modelo entrou em coma. O médico evitou comentar o caso mostrado ontem pelo Jornal Nacional da bancária que ficou paralítica depois de um parto atendido por ele. Francisco Minan preferiu explicar os procedimentos que adotou depois que Cláudia Liz teve o choque. Aqui não deu nada de errado. O que a paciente Cláudia Liz teve foi um choque anafilático, advindo a um broncoespasmo. Desse broncoespasmo, essa paciente foi imediatamente entubada, ventilada, assistida, feito os medicamentos iniciais repetidos, como lá no Alberto Einstein. Quer dizer, nós estávamos totalmente, a minha conduta tomada correta, e foi levado ao Alberto Einstein simplesmente por um edema que é devido a um broncoespasmo que normalmente se refaz. Em momento algum, estivemos ausentes da Cláudia Liz. Tanto que, enquanto muitas pessoas pensavam que eu estava ausente, fugido, eu encontrava-me no hospital Alberto Einstein, na UTI, tanto que, vendo como estava o acompanhamento da minha paciente e registrando no boletim do hospital a minha assinatura e não sendo um fugitivo como me acusaram. Não há mulher que aguente um marido que dê mais importância à mãe do que à própria esposa. É ou não é? Evidente. Por isso, Dina não podia ser feliz.
Nossa história de hoje, o sacrilégio com José Maier, Júlia Gant e Laura Cardoso, vai mostrar como foi que Dina conseguiu finalmente alcançar a paz conjugal. Desde que se conheciam e namoravam, o Márcio quase só falava na Santa Senhora, sua mãe. Fosse como fosse, Dina preparou-se para conhecer a senhora tão exaltada nas suas virtudes esplêndidas. Batom não, meu anjo. Mamãe não gosta de pintura. Ah, é? E nada de gíria. Mamãe não tolera gíria. Ah, é? Sem nenhuma cordialidade aparente, a mãe imobilizou a pequena com um desses olhares implacáveis. Senta. Não senta aí não, mãezinha. Vai pegar um golpe de ar. Você nasceu aqui mesmo? Nasci. A velha foi fazendo pergunta sobre perguntas. Lá pelas tantas, quis saber se a moça era religiosa. O clássico e Dina, tomada por uma inibição mortal, admitiu. Eu sou católica, mas não sou carola. Mas carola por quê? Que bobagem é essa? Pois devia ser. Devia? Eu? Por acaso é desonra ser carola? Diga é. Então não fez primeiro. Depois de 2 horas em que a futura sogra se serviu dela sem o menor tato ou contemplação, Dina saiu de lá desorientada. Santa Bárbara. É ou não é o que te disse? A melhor mãe do mundo? Tá aí. Gostei. Olha, rua de trânsito não serve, porque mamãe tem sono muito leve. Acorda com qualquer barulho. Então, ela vai morar com a gente? Mas claro. Então você acha o quê? Que eu ia abandonar a mamãe? E ela sofrendo do coração? Nem que o mundo viesse abaixo. Tá certo. Sua mãe vai morar com a gente. E quem vai ser a dona da casa? Ela? Como é? Os carambolas, então você acha que minha mãe, uma senhora viúva, vai receber ordens de uma garota? Que diabo? Será que você não pensa? Não raciocina? Seja o que Deus quiser. Para que negar? Essas coisas a enfureciam. Mas era apaixonada. Era um desses amores de fado. Uma dessas paixões que escravizam uma mulher. Mas enfim, casaram-se. E a lua de mel foi mesmo no apartamento. Ai, amor, a luz dos teus olhos. Só que na noite de núpcias aconteceu simplesmente o seguinte. Meu anjinho. Quisera que eles soubessem o que representam pra mim, fazendo com que eu prossiga feliz. Ai, amor, a luz dos teus olhos. Marcinho! Marcinho, meu filho! Ai, Marcinho! Velha miserável.
Eu não disse a senhora para não comer empadinha de camarão, mãe. É teimosa, Deus me livre. Um minutinho, a senhora vai ficar boa. Eu vou à farmácia comprar elixir paregórico. Você fica com a mamãe? Não fico com a sua mãe coisa nenhuma. Foi dormir. Dina ficou abandonada a noite toda no quarto, numa solidão de viuvez, enquanto o marido velava na cabeceira materna. Ela jamais perdoou, nem à sogra, nem ao marido, o naufrágio da sua noite de núpcias. Foi franca. Meu filho, nossa lua de mel foi por água abaixo. Deixa de ser espírito de porco. Esse teu gênio é de amargar, hein? Não vai dar certo. Uma de nós duas vai ter que sair. Ou então morrer. Semelhante declaração foi como uma punhalada. Você não tem vergonha de blasfemar? Nenhuma. De hoje em diante, durmo na sala. Ótimo. Melhor assim. Durante umas 2 semanas, com integral apoio materno, dormiu na sala. Com método, com técnica, a velha, diariamente, punha mais lenha no ressentimento do filho. Filho, o negócio é a separação. Escuta tua mãe. Com o tempo, ele já nem olhava mais para a mulher em casa. Fazia questão de ignorar a sua existência. A situação lá em casa tá brava. Acho que eu vou me separar. Vai telefone pro senhor, hein? Um desses edemas agudos e inapeláveis fulminou sua mãe. É agora que ele se atira do 16º andar. Mas não. Márcio chorou e sentiu, não há dúvida. Menos, porém, do que se podia esperar. E o pior é que, ainda choroso, ele surpreendeu-se a fazer uma coisa detestável, a seus olhos um sacrilégio. Pois não é que, sem querer, sem sentir, admirava o corpo da mulher, como se a visse pela primeira vez. Quis desviar o pensamento para assuntos mais piedosos e fúnebres, afinal a velha estava morta no quarto. Todavia, o encanto continuava. Tudo bem? Assim. Dina. O quê? Vem cá. And I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get mixed days of holding your hand. O fato é que ele se sentia outro homem. It might be the sound of your hello, that music I
I get misty. Talvez um medo, um fantasma. Quem sabe? You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Agonia nos Andes, memória que não se apaga. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Uma menina chorando lágrimas de cristal. Quem é que não fica impressionado diante de uma cena dessa? Bem, tem gente que não fica mesmo. Nos Estados Unidos, um investigador se especializou em desvendar os chamados fenômenos. Por que você mesmo não tira? Eu? Very gently. Cuidado. Não se preocupe. Vá devagar. Pronto, saiu. Joe Nickell ganhava vida como mágico. Chegou a trabalhar numa escola para mágicos dedicada a Houdini, o maior mágico americano de todos os tempos. Agora ele é investigador de uma organização que se dedica a desmascarar fraudes. Ela publica uma revista, O Investigador que Não Acredita em Nada, onde o professor Nickell escreve. Recentemente, ele ajudou a desmistificar a autópsia feita num extraterreno. Era um boneco de borracha. Ele considera que seu trabalho mais fascinante foi estudar o manto de Cristo que está numa igreja na Itália com os traços do rosto de Cristo. Depois de 10 anos de estudos, ele concluiu que o manto, na verdade, foi tecido 1.300 anos depois de Cristo. Há pouco tempo, ele foi contratado por uma estação de televisão no estado da Geórgia, porque uma mulher que dizia ter contato direto com a Virgem Maria levava fiéis para tocar numa santa cujo coração batia. O professor foi munido de um estetoscópio de médico e descobriu que o coração da santa não batia. As pessoas se confundiam com a pulsação que se sente no próprio dedo polegar. E a mãe que telefonou para ele pedindo ajuda para enfrentar um fantasma que estava aparecendo nas fotografias que tirava do filho. Logo no telefonema ele foi dizendo que ela não se preocupasse. Não há casas mal assombradas, minha senhora. Há pessoas mal assombradas. Em pouco tempo ele descobriu que o fantasma era uma mancha provocada pela própria correia da máquina fotográfica. Bom, isso é fácil. Espera aí. Como diria Sherlock Holmes, é muito fácil depois que você explica. E o caso do santo que chorava. Um jornal do Canadá o contratou para examinar um santo, um ícone, que chorava. Ele mal pôde chegar perto do santo porque o padre não deixava. Mas percebeu logo que as lágrimas eram um azeite que corria da testa em 4 fileiras. O padre chegou a levantar o equivalente a R$300 mil com o milagre. Depois, explica o professor Nickell, eu apurei que o padre já tinha feito um santo chorar em Nova York. E em Atenas, administrou um bordel. Farsante é o que não falta. Na Califórnia, um espertalhão cobrava $400 por semana de quem quisesse aprender a andar sobre brasas. A organização do professor Nickell contratou um físico para examinar o curso. Muito simples. Existe uma diferença entre a energia produzida pelo calor e a temperatura. Toda cozinheira sabe disso. Uma coisa é colocar a mão no bolo, outra diferente é colocar o dedo na forma do bolo. A forma esquenta mais rápido que o bolo. A mesma coisa com as brasas. A superfície onde são colocadas as brasas esquenta mais rápido que as brasas. Dada a explicação, o professor Bernard Lykind, da Universidade da Califórnia, fez com que os alunos, de graça, andassem sobre brasas. E, claro, aos espertalhões que vivem de fotografar disco voador. Numa cidadezinha na Flórida, Ed Walters e a mulher
Começaram a mandar para um jornal fotografias de discos voadores que passeavam em cima da casa dele. Cada vez mais discos. Um chegou tão perto que dava para ver a estrada. Ed escreveu um livro, ganhou com ele $200 mil e comprou até uma casa nova. Aí uma estação de televisão contratou a organização do professor Nickel, essa dos cientistas que não acreditam em nada. Essa foi fácil. Foram à casa em que Ed tinha morado e acharam no porão a maquete do disco voador que ele usava. Com a mesma máquina fotográfica dele, um velho modelo Polaroid que permite dupla exposição, fizeram fotos iguaizinhas às de Ed. Esses amigos do professor Nickel são capazes de tudo, até de chorar lágrimas de cristal. E as lágrimas da menina do Líbano? Nós mostramos para ele a reportagem do Fantástico. Essa é uma das grandes. César só confia ao pai essa delicada... Só o pai pode tirar as pedras do olho dela. Em média, Mohammed retira 7 fragmentos de cristal por dia. Chega a tirar 7 pedras num dia. Mesmo há 6 meses... Agora, congele essa imagem. Esse ponto vermelho aqui. Isso é sangue coagulado. As pedras ficam armazenadas nessa área embaixo da pálpebra e ela pode ter se ferido. Mas isso não machuca muito. E o senhor pode chorar lágrimas de cristal? Eu não treinei, mas vamos lá. Deixa eu segurar o espelho. Mais perto. É como colocar lentes de contato. Parece perfeito. Nada de anormal. Agora eu vou tirar a minha. É fácil. É mágica. Um truque de mágica. A magic trick. Houve um 13 de outubro que o mundo não consegue esquecer. Uma sexta-feira, há 24 anos. Naquele dia, um avião da Força Aérea Uruguaia caiu na Cordilheira dos Andes com 45 pessoas. Durante 72 dias, quem escapou do desastre lutou contra o frio e a fome. Como último recurso, os sobreviventes decidiram comer a carne dos que morreram na queda. Hoje, um dos sobreviventes lembra essa história, em que a vontade de viver foi mais forte que o tabu. Outubro de 72, uma sexta-feira 13. Jogadores e um time de rugby do Uruguai, parentes e amigos, atravessavam a Cordilheira dos Andes, num avião da Força Aérea Uruguaia. Eles iam em direção ao Chile, quando enfrentaram uma tempestade de neve sobre a cordilheira. Em instantes, o passeio virou pesadelo. A asa direita do avião bateu numa montanha. A fuselagem partiu e a cauda se soltou. Em meio ao pânico, alguns foram sugados de dentro do avião e caíram na cordilheira. Em vez de se chocar de frente com a montanha, aconteceu um milagre. O avião deslizou na neve até parar. O empresário Álvaro Mandino era um dos 45 passageiros do voo da morte. Álvaro é uruguaio e vive há 2 anos em Porto Alegre, onde tem uma empresa de importação e exportação. Álvaro é casado e tem 4 filhos. 24 anos depois do acidente, nem ele nem os amigos conseguem lembrar detalhes da queda. Acho que tu bloqueia, não, naquele momento. Acho que um medo, pânico, sei lá, não sei. Daquele momento certinho, acho que ninguém de nós consegue se lembrar. Fica um pouquinho derrampeado naquele momento. Tu não acredita que isso está acontecendo. Tá no meio da nada. Né? Acho que tu fica um pouquinho perdido naquele momento. Tu não sabe nem que atitude tomar, tá? Só depois que tu começa a raciocinar, tá? Bom, vou ver a minha perna, como é que tá. Apenas ele e 15 amigos sobreviveram à queda e a intermináveis 72 dias de solidão nas montanhas geladas, num ponto perdido entre a Argentina e o Chile. No 10º dia do acidente, ouviram num pequeno rádio que a operação de salvamento tinha terminado. A partir desse momento, a gente também começou a sentir que tínhamos que sair por nossos meios. Tu tinha que fazer da neve água quando tinha sol, porque se não tinha sol, tu tinha que comer neve.
Não tinha outra maneira de matar a sede. O que mais chamou a atenção do mundo na tragédia dos Andes foi a decisão do grupo de consumir carne humana para não morrer de fome. O filme mostra o dilema dos sobreviventes uruguaios que praticaram o canibalismo. Além da carne dos amigos e parentes mortos, eles raspavam ossos para garantir uma dose diária de cálcio e continuar vivos. Em Porto Alegre, Álvaro disse que o grupo não considera canibalismo um tabu, mas demonstra desconforto em falar sobre o assunto que chocou e dividiu o mundo na época. Não tivemos escolha, tá? Tu tá numa situação limite, tá? Tu tem que se situar naquele momento, tá? Tu tá longe de tudo, tá no meio da nada, tá? Morrendo de fome, tá? E tu morre de fome, realmente, tá? Então, a decisão foi difícil, tá? Foi uma decisão muito espiritual e acho que eu queria que se eu tivesse morrido, eles tivessem feito a mesma coisa que eu fiz, tá? Porque o corpo em si não é nada, tá? Mas o que é a essência nossa, o espírito, tá? Então, foi o corpo de Deus que a gente comeu. Foi só isso, não é nada. Álvaro sobreviveu em condições difíceis, a 4.000 metros de altura, com temperaturas de até 40 graus abaixo de zero, no limite do suportável para o ser humano. Com a experiência, ele aprendeu a dar um novo valor à vida. O mais importante é que a vida vale a pena, tá? A vida é difícil para todos nós, todos nós temos momentos, eu já passei por esses aí e por outros também, tá? Então, mas tu tem que olhar a vida com carinho, tá? Tu tem que olhar a vida com carinho para os outros, se preocupar com os outros, se puder, tá? Ter muita fé e eu acho que é por aí, tá? Humildade, se ajudar o máximo que a gente puder uns aos outros, que eu acho que isso que está se perdendo nesse mundo hoje, tá? Tá cada um no seu caminho, tá? E se todos nós nos preocupássemos um pouquinho dos outros, essa vida melhoraria muito.